6 horas e 52 minutos aqui, já tomando um cafezinho aqui com o senador Jorgiano aqui, ó. Eu tô bem, porque eu tomei um café que eu acho legal. na outra segunda-feira lá no mercado com o Marcos Alexandre. Sim, foi. Eu não sei, mas nós acompanhamos um cafezinho aí. desse. E hoje estou aqui contigo, estou muito O que eu acho agradecido. legal quando o senhor vem aqui, toma café mesmo. Às vezes o entrevistado fica, tá aqui o café, tá aqui o pãozinho, mas ele é simples, tudo bem. Mas fica assim e fica nervoso. Não, um pãozinho com manteiga, um cafezinho aqui. Tão gostoso, né? É a melhor coisa. Mas obrigado pelo Senador, convite. bem-vindo mais uma vez aqui ao Bom Dia Rio Branco, né? Esclarecer, Ao trazer vivo aqui, informações, ao bom vivo. tá aqui. E a gente gostaria de começar sobre esse cenário nacional, como é que o senhor está vendo essa questão política? Em Brasília amanhece de um jeito, anoitece de outro, a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Né? Como é que o senhor está vendo, acompanhando essa questão do presidente da Câmara, de eu acho, improvável, mas não impossível, pedido talvez de impeachment da presidente Dilma? Como é que o senhor está vendo? É possível, não é? Esse cenário nacional, assim, na sua avaliação. Eu vejo com muita preocupação. Né? Igual eu estava aqui antes, você estava apresentando o programa. A gente vê com tristeza um pouco esse período que a gente está vivendo. Aí a reportagem mostrando 8 homicídios em 1 semana e meia, 2 semanas. A sociedade, a opção, quando tem problema, eu estou falando das pessoas, é eliminar o outro fisicamente. Isso é trágico. E acontece aí nos Estados Unidos, o cara sai com arma, mata todo mundo, aí tem um outro pintor lá, enterra as pessoas. Então, essa é uma coisa péssima, não é nem ruim, é péssimo. Eu queria tanto que a gente valorizasse a vida, que a gente pudesse imaginar que, viver, deixar viver, né? Ter sentimento bom pelos outros, não ter sentimento mal. Quando as coisas acontecem de maneira errada na política, a gente afeta a vida de muita gente, gerações inteiras. E nós estamos vivendo uma fase muito ruim. Como pode? Agora estamos falando no impeachment da presidenta Dilma. O que é isso? Tirar a presidenta Dilma menos de um ano antes nem completou um ano do segundo mandato, tirar. Por quê? Porque está mal avaliada. Mas já teve muito bem avaliada. Ganhou a eleição. E o líder desse trabalho, sendo o presidente da Câmara. Pelo menos é o que a imprensa noticia. Sim, né? A gente não verdade. pode pensar diferente. E aí o presidente da Câmara está sendo acusado por 3 delatores e agora pela Justiça da Suíça e até o Ministério Público que ele tem conta no exterior com 20 milhões ou 5 milhões de dólares e tal. Aí a imprensa nacional, as grandes revistas não enxergam isso e tem o Eduardo Cunha como uma espécie de herói, porque ele está fazendo uma ação contra o presidente. Então é um momento péssimo, ruim. Se a gente está vendo uma crise econômica, que é reflexo também do que ocorre no mundo, que afeta da China, Europa, afetou durante muito tempo os Estados Unidos e que agora afeta o nosso país, que põe o risco da inflação, do desemprego, será que não era hora da gente estar junto, com as nossas diferenças, independente de ter sido vencido na eleição ou vencedor? Trabalhar pelo Brasil. Né? Esse ano não tem eleição. Então aqui no Acre também, eu acho que a gente tinha que pacificar um pouco as coisas. As pessoas que estão na política têm que ter um pouco de paciência. Você perdeu uma eleição. Eu fiquei sentido, porque você foi um grande deputado. Obrigado. Eu acho que a Assembleia perdeu com a tua não eleição. Né? Eu não estou aqui fazendo juízo de quem ganhou, nem dos outros que perderam. Mas teu caso é um caso clássico. É um bom parlamentar que não se reelegeu. Adianta você brigar com o eleitor, brigar com os outros que ganharam. Tem que ter um pouco de paciência. Se for seu destino, se Deus quiser, você volta ou não. Então, a primeira eleição minha eu perdi, mas foi a que eu mais ganhei em 90, porque eu virei prefeito em 92 e nunca mais perdi a eleição de lá para cá. Né? Então, o Brasil não pode seguir nesse caminho. O Brasil é um país fantástico, tem um povo fantástico, maravilhoso, uma terra realmente abençoada. E a gente piora. O lugar nosso é bom, mas a gente piora com o nosso jeito de ser, com o pessimismo. A intolerância. Com a intolerância, essa ação odiosa contra os outros, sabe? Onde é que está a notícia ruim? Olha, hoje não tem. Então vamos arrumar uma. Mas hoje ninguém fez uma maldade. Então mas vamos achar quem vai fazer. Eu acho isso ruim. Então estamos começando uma semana. Se eu começar essa minha semana para baixo, achando que vai dar tudo errado, como é que eu vou terminar essa semana? Eu estou voltando para Brasília hoje. Amanhã tem votações importantes. Quarta-feira também. E quinta-feira já vou estar de volta. Eu não sei, sabe? Eu fui governador 8 anos,
fui prefeito 4, enfrentei tanta dificuldade, mas enfrentei com otimismo, com trabalho. Sempre com muita dificuldade, né? Foi tudo terrível. Muito duro, mas né? eu nunca fui pessimista e, graças a Deus, também me corrigi, porque eu tinha falhas, eu cometi falhas na prefeitura, também depois no governo. Fui me ajustando, fui corrigindo as coisas. E hoje eu me sinto um pouco melhor do que o que eu era. A maturidade política, como ser humano, né? E para mim isso ajuda. E outra, assim, na política e no poder tem um perigo de você achar que sabe tudo, sabe, que tem resposta para tudo, que o poder é eterno, que você pode botar as pessoas subordinadas. Às vezes a gente é levado a isso, né? Eu ficava me policiando, graças a Deus hoje estou melhor. A gente vê, hoje o prefeito Marcos Alexandre, né? Uma batalha danada, acorda cedo, dorme tarde, com pouco dinheiro. Aliás, sexta-feira, dia 9, nós vamos ter uma reunião da bancada, o Angelim está organizando, com os prefeitos. Eu vou estar aqui de novo. Aí o prefeito Marcos Alexandre está ali, o pessoal está reconhecendo. O Tião, passa o fim de semana, a gente está com um problema de saúde em casa com meu pai, que deu uma piorada, mas ele e mamãe está melhor. O Tião numa correria, vai para Mané Urbano, vai para Cruzeiro do Sul, volta, tentando atravessar essa quadra. Então, todos os assessores, todos nós, temos que nos somar nesse esforço. Acompanhar, né? Para ver se as coisas melhoram, né? Senador, o Senado, aliás, foi uma luta sua, antes do Senado iniciar, o senhor tinha iniciado ela até, eu acho que sozinho, que foi o fim do financiamento privado. Eu me lembro aqui nesse programa o senhor já falava, levou para o Senado, conseguiu que se formasse aquela comissão para propor... Posso pegar mais um cafezinho? Fica à vontade, para propor a reforma política. O Senado derrubou o financiamento público de campanha, a Câmara, né, através do presidente Eduardo Cunha, voltou, aí o Supremo derruba. Por 8-3. Por 8-3, a presidente Dilma sanciona. E veta, né, a parte do retorno. E como é que o senhor vê? Foi uma vitória? Está ameaçado ainda essa... Olha, foi uma grande vitória. Apostar no que para alguns seria o impossível, mas que é a única solução. Você leva uma vida absolutamente modesta, jornalista, graças mesmo tendo sido deputado e tal. Ora, se você resolve ser candidato e, do outro lado, um multimilionário empresário resolve ser candidato e na campanha o dinheiro tem uma influência grande, a chance desse, independente das propostas do que tem muito dinheiro, é maior do que as suas. Se você estabelece que o dinheiro não vai ser usado abusivamente na campanha, as condições melhoram para você que tem boas ideias, boas propostas, uma história de vida diferente do outro que ninguém sabe nem quem é. Então, para mim, eu acho que o pai e mãe das crises que o Brasil está vivendo, dessa falta de confiança das pessoas na política, a política é muito nobre. Quando você pega um mandato de prefeito, de governador e resolve fazer o bem, você muda a vida das pessoas. Você acha que eu não tenho orgulho do trabalho que a gente fez, com os erros que eu possa ter cometido, que não foram poucos? De passar, de andar. Ontem eu estava caminhando no parque, no intervalozinho lá, cuidando do meu pai, andar e ver as pessoas, ver as famílias indo para o Parque Chico Mendes. Eu fiz quando eu era prefeito, a gente fez junto. A política pode mudar para melhor a vida das pessoas, tirar um estado de uma situação e botar noutra. Mas do jeito que a política está, é ruim para o país, é ruim para os municípios, ruim para o estado. E o dinheiro está por trás de todos esses escândalos. A gente liga de Petrobras, financiamento de partido. Escândalo do Lava Jato, financiamento de partido. Então, não estou sendo ingênuo. Você acha que está no sistema eleitoral mesmo o problema? Se mudasse o Brasil, eu acho que a corrupção ela é parte dessa convivência do poder, do dinheiro em sociedade. É verdade. Isso aí está presente. Mas em que nível que está presente? O problema é quando a corrupção se instala naqueles que têm o poder, naqueles que decidem. Quando uma pessoa vai ser candidata, diz, mas eu não tenho um esquema, eu tenho que ter um esquema de financiamento. Aí fica um negócio, um querendo ter um esquema maior que o outro. Isso é um câncer, é uma doença que está fazendo com que a política, a atividade política, tenha menos prestígio. A presidenta Dilma agora saiu de 7 para 10. 10, foi. Mas o Congresso, a Câmara e o Senado estão abaixo de 10. Estão abaixo de 10. Por conta disso, sabe? Então, quando você faz uma atividade política, quando você se candidata, você já está sob suspeição. Eu acho isso muito ruim. Para mim, o financiamento empresarial
tem que ficar fora, a gente tem que convencer os filiados, os eleitores para eles darem uma contribuição, já tem o fundo partidário, vai ter que ser um misto de financiamento pessoal com financiamento público. Eu não sou favorável a ter dinheiro público, só dinheiro público, nunca fui, nem serei. Mas o pior dos males é essa coisa que uma eleição para presidente no Brasil custa $500 milhão, sabe? Isso não importa se for o Aécio ou a Dilma. Isso destrói tudo. Então, eu acho que está em risco ainda, porque há um movimento, o próprio Eduardo Cunha amanhã não quer fazer a apreciação dos vetos, porque quer que se vote muito no financiamento empresarial. Aí o pessoal está respondendo o processo, no meio do inferno desse, e aí fica claro que a oposição, com todo o respeito à oposição, porque eu acho que a gente tem que tratar com amor e carinho os nossos aliados, e tratar com respeito à oposição. Mas, gente, fica claro que algumas pessoas da oposição são defensores, intransigentes dessa relação promíscua da política com empresas. Dinheiro, com as empresas. Usa-se um argumento de que aumentaria o Caixa 2, a utilização do Caixa 2. O senhor, como é que o senhor vê? Eu vou responder. Responde? Eu acho que essa tua pergunta é fundamental. O Caixa 2, para mim, já é a regra. Ele já está instalado. É uma farsa o que a gente está vivendo. Na eleição, corre mais dinheiro pelo Caixa 2, isso nas últimas, do que pelo Caixa 1. Um escândalo mesmo. Eu, quando apresentei o projeto pelo fim do financiamento empresarial, ele tinha 2 vertentes, aliás, 3. Ter teto de gasto por candidato, que a gente conseguiu passar na nossa comissão. Sim. Você ter o fim do financiamento empresarial e a criminalização do Caixa 2. Claro que você pode fazer isso e o Caixa 2 virar uma exceção criminosa. Hoje ele é a regra. O pessoal fica disfarçando, é a regra. A maior parte do dinheiro das eleições é pelo Caixa 2. Acabar com a hipocrisia, né? Que a gente está vivendo. E aí a população perde a credibilidade na atividade política, que é tão importante. Quando tem crise econômica igual agora, quem tem que dar saída são os políticos. Mas que político você vai chamar para dar saída? A oposição, por exemplo, chega lá, vota piorando o país, vota com todo o respeito de novo, piorando, vem uma ação do governo para melhorar, não somos contra. Repete, inclusive, algumas coisas que nós do PT fazíamos no passado. E ainda tenta justificar, não, o PT fez, né? Pois é, mas eu acho que a gente nunca vai mudar. Então, o que o PT fez de errado não precisa ser repetido pela oposição. Agora, o que o PT fez de certo, o PT mudou para melhorar o país, incluiu quase 40 milhões de pessoas, o Brasil passou a ser outro. Eu acho que é muito ruim essa ação de ódio, com todo o respeito. Se nós do PT estamos errando, estamos mesmo, repetimos o jeito de financiar a campanha, igual os outros partidos faziam, mas não pode ter uma ação odiosa contra o PT, a gente melhorou tanto o nosso país. Então eu, por esse lado, na última segunda-feira, eu estava com o Marcos Alexandre, dei o mercado todo, 2h30, conta de um projeto que a gente estava fazendo. Pô, fui abraçado e abracei tanta gente, é tão bom a gente ter o respeito das pessoas, fico agradecido aqui às pessoas do Acre, mas eu acho que no ponto de vista nacional, tem uma relação de ódio que não cabe num país como o nosso, sabe? O Brasil tem um povo bom, a gente precisa encontrar um jeito de nos relacionarmos melhor, inclusive situação e oposição. Senador, uma questão também que foi abordada pelo senhor nos últimos dias, que foi a questão das passagens aéreas, né? Aqui é de lascar o cano, né? Como a gente diz aqui no nosso bom acreano. E o que é que a gente tem ainda? Ainda podia piorar, ainda pode piorar. Por quê? Porque como o dólar agora está mais de 4 em alguns dias, toda a aviação aérea é financiada, o avião é pago em dólar, o combustível é pago em dólar, é realmente um serviço pago em dólar. Mas um absurdo que a gente vive numa situação igual ao tipo Acre. Sabe? O pessoal que faz a operação Rio de Janeiro, São Paulo, é o mesmo que voa de Brasília para cá. Eles podiam melhorar um pouco o rendimento deles entre Rio de Janeiro e São Paulo, que tem um pessoal de mais alta renda, tem mais gente andando de avião. Fluxo maior, né? E cobrar um preço mais justo para nós aqui. Eles fazem exatamente o contrário. Depois das audiências públicas que nós fizemos, levei o ministro lá, eu acho que todo mundo tem falado com ele, pô, Jorge, bacana. Porque uma das funções da gente não é só ficar falando de política, é defender o interesse do consumidor. Eu tenho brigado muito em favor da questão do telefone. Fizeram a gente, as operadoras aí, né? Fizeram a gente ficar dependente do celular, do telefone, e cobram um absurdo e dá um serviço ruim. De péssima qualidade. Aí fui na luta contra os apagões. Não pode estar tendo apagão aqui de 5 horas, dando um prejuízo para os coitados de comerciante, para a dona de casa. O cara com sacrifício vai comprar uma geladeira, uma televisão que seja, uma máquina de lavar, e vai se apagando a luz até queimar, gente. E ninguém ressarce o prejuízo. Então fui na ANEEL, fizemos uma audiência também com o ministro
de Minas e Energia e estou propondo, vou ter uma conversa hoje com o deputado Ney Amorim, presidente da Assembleia, organizei com o ministro de Minas e Energia. O que é que eu estou fazendo? Trazer representante do Ministério de Minas e Energia, da ANEEL, da Eletrobras, da operadora, para vir para cá, na Assembleia, se justificar por que está tendo apagão no Acre. Não adianta só eu ter ido lá, não. Nós temos que dar transparência e resposta para a sociedade. Paga uma conta caríssima de luz e o serviço é ruim. Transporte aéreo, é isso que você está pondo. Graças a Deus conseguimos uma coisa. A obra da pista vai ficar pronta. Isso houve um esforço do governador Tião Viana. Eu me empenhei também muito nisso. Tive a decisão do ministro, falou, senador, a obra vai ficar antecipada em 6, 7 meses, nós vamos terminar no final do ano. Com isso, vamos voltar a ter voo de dia. Pode ser que a passagem melhore. E o compromisso, reunimos uns 4 presidentes das companhias aéreas, eu estava lá, né? Resultado das minhas audiências, eles falaram, eu digo, você faz o seguinte, você tem algumas passagens, está cobrando 60, 70 reais. Eu não tenho dúvida que a população, se você passar essa passagem para 150, sim, a mais baixa, ninguém vai ficar reclamando. 120, 150, aumenta e reduz a de cima e faz com que, no meio, a gente tenha uma média de passagem mais barata para a população, que seja 500, que seja 400, 600 reais. Agora, cobrar R$2.000, R$1.700, R$1.300 reais por uma ida ou uma vinda para o Acre, é querer cobrar, ter o acreano como uma pessoa, um brasileiro de segunda categoria. Não vou aceitar isso, acho que é uma luta boa. Essas questões que dizem respeito à vida do cidadão, eu acho que é minha obrigação, já que eu não estou no governo, não estou mais na prefeitura, não estou lá no Executivo Nacional, estou no Parlamento, é minha obrigação encampar todas essas lutas. Por um serviço de telefonia melhor, pelo respeito com o cidadão e um serviço mais barato e melhor na parte de energia e por serviço como de passagem aérea, por exemplo. Senador, a crise, o senhor acha que ela vai afetar a construção da bioceânica, da rodovia, da ferrovia, melhor dizendo? A gente sabe que a China também está balançando um pouco ali a economia, que essa crise atinge a todos. E o senhor tem, inclusive, trabalhado muito em favor dessa ferrovia, né? Eu acho que, para quem passou no Executivo, tem a obrigação de pensar o planejamento, de imaginar as coisas mais na médio e longo prazo, o que é que a gente quer do Acre, o que é que a gente quer da Amazônia, do Brasil. E eu ajudei com os senadores e parlamentares de Rondônia e do Mato Grosso, nós criamos uma frente de defesa da ferrovia. O Nordeste faz muito isso, né? Os políticos lá se juntam. Se juntam, muito, né? E nós na Amazônia não fazemos muito isso. Então, nós nos juntamos, criamos uma coordenação, eu estou na coordenação, e eu não quero ficar nesse debate se vai ter a ferrovia ou não vai ter. A ferrovia acontecerá se nós trabalharmos por ela. Ela só vai acontecer se a gente fizer uma disputa com o pessoal de São Paulo, que não quer a ferrovia para cá, porque eles querem o fortalecimento do Porto de Santos. Porto de Santos, ali é dinheiro, né? Se nós enfrentarmos o pessoal do Pará, que não quer ferrovia por aqui, porque eles querem pela hidrovia do Madeira, indo pelo Amazonas até Belém, nós é que temos que lutar por aquilo que é nossos interesses. Então, é uma luta de médio e longo prazo? É uma luta de médio e longo prazo. Mas se eu sempre defendi o desenvolvimento sustentável na Amazônia, se eu sempre critiquei a falta de infraestrutura que nós não temos na Amazônia, pode pegar de qualquer área, até a telefonia, a energia, a estrada, a ferrovia, o avião, tudo tem melhor no sul do país e pior aqui na Amazônia. As condições são mais precárias. Então nós temos que cobrar uma infraestrutura que seja adequada para cá. Essa ferrovia, ela é muito importante para que a gente possa ir consolidando uma infraestrutura adequada do ponto de vista ambiental e para o desenvolvimento econômico que a gente imagina. Então, é uma luta que tem começo e não tem fim. E eu gosto desse tipo de luta, estou na linha de frente, acho que a crise econômica afeta, mas essa ferrovia não está dentro do orçamento do Brasil. Ela está vinculada a uma decisão do governo chinês e à economia mundial. Então, ela tem uma possibilidade grande, poderia ser uma redenção. Por que há 100 anos atrás, 130 anos atrás, estava se pensando uma ferrovia aqui? Porque o certo era ferrovia. Sabe? Então, nós não estamos inventando a roda, é apenas recolocando algo que é fundamental, porque rodovia todo ano é destruída, todo ano tem que fazer de novo, o ramal nem se fala, que tem que ser uma luta para a vida permanente, inteira. Né? É como o senhor foi prefeito... Então, eu não sou tão pessimista como alguns, mas também não estou assim com soberba de que tudo vai acontecer facilmente, não. Vai ser com muita luta, mas a gente pode conseguir sim. O senhor foi prefeito de Rio Branco, o senhor sabe que parece que as ruas aqui são intermináveis, né? Como a rodovia 364 também. Sempre vai ser assim.
Vai ser sempre assim, né? Nós moramos numa região que não tem pedra. Chove muito. O solo é muito ruim. Eu agora fui a Chapuri, fui para o Seringal. Samarroma, com o Júlio Barbosa, até o Polanco estava junto, o pessoal, Bira, os amigos de Chapuri, a Leila. Ali o senhor sempre está percorrendo aqueles trechos ali da reserva Chico Mendes, Brasileia, Chapuri. Nós fomos numa colocação na beira do Espalha. O senhor foi no Icuriã, quando a sua candidatura de governador, a primeira vez, não foi? Percorreu. De cavalo, 2 dias. Pelo Icuriã de cavalo ali. E depois, quando o governador, fui de novo. Agora, esse lugar que eu fui, também já fui de cavalo no São João do Guarani, ali pro Chapuri. Só que agora, você vai, e já fui no Espalha também, saindo de Rio Branco, um dia de barco, de voadeira, até a cabeceira do Espalha. Você vai no riozinho, quando acaba, começa no Espalha. Só que agora eu fui pro Espalha, sábado passado, dando uma volta pro Chapuri. Eu cheguei perto de Rio Branco, cheguei perto do quilômetro 72 da BR-36, da Transacriana, só que indo pro Chapuri. Um lugar onde político ali não frequenta. Não é como que vai, não. Mas olha, você vai lá, tem um evento, um campeonato de pesca da comunidade, uma comunidade se organizando, até falei da tribuna do Senado, pessoal trabalhando, muitos jovens, fazem lá um torneio, aí me convidaram, eu passei um sábado fantástico lá, mas é longe, meu irmão. 6 dias a pé para alguns gastos, 4 dias o que anda mais rápido. Quando não tinha o ramalzinho, desse lugar que eu fui até chegar em Chapuri. E eles falam, senador, mas às vezes é mais fácil a gente ir para Rio Branco, porque a gente anda aqui só uns 2 dias. Vai para Transacriana. Vai para Transacriana e de lá a gente pega e chega em Rio Branco no 3º dia. Falei, pô, e tem inclusive, gente que a Transacriana tem uma boa parte asfaltada que o senhor iniciou, né? Até o 70 e pouco, 80, quando eu assumi o governo, não tinha um metro de asfalto na Transacriana. Começamos, na época até com Tasso de Brito, depois com Sérgio Nakamura. Fomos. Ali para a ponte do Riozinho também, descendo ali uma boa parte de asfalto. E graças a Deus a gente fez um trabalho fantástico. O Binho levou um pouco mais adiante, o Tião também. E dessas coisas que eu tenho muita alegria e satisfação de ter sido governador. A gente, com pouco, a gente até que fez muito, né? Os tempos são difíceis hoje, mas, poxa, eu fico olhando assim, meu Deus, como é que deu para fazer tanta coisa? E o bom é que o trabalho que a gente faz, ninguém pode esconder. Ele está aí. É só a pessoa olhar e dizer, mas quem fez isso? Quem melhorou isso? Como é que fez? Olha, com equipe boa, com da época que o senhor foi prefeito para hoje, muita coisa mudou, a cidade cresceu bastante, né? Cresceu muito e... As entradas da cidade ali. Esse dia eu vim do aeroporto com a Lúcia, e a Lúcia falando para mim, falou, Astério, tá vendo isso aqui, como é que era esse acesso ao aeroporto de Rio Branco. A entrada da cidade, Georgiana fez, um caos absoluto, comigo, um caos. A cidade tá bonita, você vem chegando em Rio Branco pela 364, ali no Tucumã, na universidade, aquilo ali, era feinho, né? É terrível. Você lembrar? Eu lembro. Os parques na cidade. Eu estava falando com a Fernanda Sen, sábado ela foi conversar comigo, e eu estava contando, na minha primeira viagem política, em 98, para Assis Brasil, eu estava em Brasileia, Lameiro até Brasileia, Lama. Aí eu peguei, não tinha como ir para Assis Brasil. Avião, a pista estava ruim, não descia. Era um capim com a ladeira no meio. Tinha uma ladeira bem no meio da pista de Assis Brasil. Eu fui de barco. Eu, Polanco, o Edu, outros vereadores, fomos de barco de Brasileia para chegar em Assis Brasil. Só tinha um jeito de subir o rio. Fiz a viagem que o papai sempre fazia no Varejão. Demorava um mês com o Vanju. E eles faziam 20 dias a viagem no Varejão de Brasileia. Fui de canoa. Eu sei que as pessoas reclamam agora. Mas aí agora o asfalto estava ali. Mas quando eu comecei, e deu para a gente fazer o asfaltamento até a Estrada do Pacífico. Então, eu só tenho muita satisfação de poder ter colaborado. Mas eu acho que a situação hoje exige que a gente também mude o comportamento. Eu me preocupo com essas brigas políticas que a gente está vivendo. Pois é, como é que o senhor num ano vê que essa não tem eleição, aí, é melhor ter pacificação. Pacificar, né? Eu acho que tem que ter um pouco mais de compreensão. O governador Tião Viana tem, acho que, dado o exemplo de dedicação, né? Acorda cedo, trabalha, não para. Hoje já está em Brasília, já volta hoje à noite. Então o Tião tem andado muito e trabalhado muito. Mas eu acho que, do ponto de vista da política, me preocupa. Eu queria que a Assembleia... eu acho que a gente tem que olhar a Assembleia como uma grande colaboradora para o desenvolvimento do Estado, porque todos os projetos passam lá. Mas me preocupa, assim, quando a gente só está tendo a Assembleia, tendo muito confronto, muito conflito. Acho que a gente tinha que tentar pacificar isso. É um ano que não tem eleição, tem uma crise grande econômica que está afetando o Acre, que está afetando os municípios e o Estado vai afetar as pessoas, já está chegando. Eu andei no mercado e o pessoal falava, olha, aqui estou vendendo bem menos.
Eu estou com menos funcionários. Todo mundo está sentindo um pouco disso, então, né? A crise está ganhando uma cara. Então era hora da gente pensar assim, na boa. Mesmo quem tem oposição a nós, compreender isso, hein? Em vez de querer fazer um acerto de contas agora, deixa para fazer esse acerto de contas na eleição. Mesmo que seja ano que vem. Em julho do ano que vem, 45 dias aí de Eu acho que era melhor. E também pedir a compreensão dos aliados nossos, e nós temos que ser mais compreensivos com os aliados. Eu acho que não é bom. Quando eu vejo esse enfrentamento, tensão, eu não acho tem que bom. distensionar. Eu acho que piora as coisas, principalmente no momento de dificuldade, igual numa família. Na hora que a família está passando por alguma turbulência, é melhor estar todo mundo junto do que dividido, senão não vai enfrentar o problema. O senhor tem uma preocupação também com as áreas de desbarrancamento aqui, né? Nós conseguimos ali para o Raimundo Escócio, é bom até que se diga, foi uma batalha. O prefeito Marcos Alexandre tem sido... porque assim, as pessoas falam, mas o Tião foi senador 12 anos, o Tião tem tanto trânsito em Brasília quanto eu, modéstia à parte. Então o Tião se vira e quando ele precisa realmente de alguma questão, ele fala comigo. Ontem a gente estava conversando, por exemplo, nós temos que liberar o convênio do Brasil com o Peru para que toda a produção de suínos possa ser exportada de Brasileia para lá, para a gente ganhar dinheiro com essa exportação, já que os investimentos nessa área estão sendo feitos pelos produtores. Agora, essa luta a gente faz junto. Por exemplo, ontem acertamos. Hoje eu vou estar ligando para o embaixador no Peru, vou estar falando com o Itamaraty, trabalhando. O Tião se vira bem, ele vai em Brasília, faz as audiências, porque ele é muito querido e muito respeitado em Brasília. O Marcos Alexandre nem é conhecido, né? Não tem, e vai rapidinho, e o negócio dele é aqui. Então, eu ajudo muito o Marcos Alexandre. Essa ponte, até porque foi prefeito, né? Conhece. E eu, Angelim, a gente trabalha... Angelim, prefeito. 8 anos prefeito. 2 ex-prefeitos e mais o Marcos. Conseguimos agora, eu e o Marcos, lá com o Ministério da Integração, quase 4 milhões para recuperar o Raimundo Escócio, aquele calçadão que fui eu, que ele estava desbarrancado, não tinha mais rua, não tinha nada, eu fiz quando era prefeito. Depois o Angelim melhorou. E agora ele caiu de novo com a cheia do Rio Acre. Consegui dinheiro para ali, para trabalhar na 6 de agosto, para trabalhar na Cidade Nova, então vão ser 4 pontos que, se Deus quiser, vão ser recuperados. O problema é que a chuva está vindo, vai ser feito um trabalho ali para o Natal de recuperação, no Raimundo Escócio, mas é duro. Eu estava caminhando lá, aí começa a aparecer político, querer, sabe, surfar na onda que você está pegando. Quer dizer, você faz um trabalho de meses, quando você consegue um dinheirinho para botar lá para melhorar, aí já tem não, mas fui mas eu também não posso esconder. Eu fui lá de casa, de banquinha em banquinha, né? dizendo, mas acontece muito na política, né? Porque se eu não presto conta também do meu trabalho como senador... O que o senador está fazendo? Então, eu sou assim, eu estou assíduo, todo dia estou ali para abrir a sessão, para falar sempre que posso, para estar nas comissões batalhando, para defender o direito do consumidor, do cidadão, e para fazer projetos que possam ser importantes. Eu vou falar aqui em primeira mão para você, algo que eu vou anunciar sexta-feira. Eu estou fazendo uma proposta por causa da crise. Olha, se cair a arrecadação do Brasil em 5% do ano passado para esse, todos os prefeitos vão ficar, todos, inclusive aqui na capital, descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Quantos governadores vão ficar fora disso? Minoria. E aí como é que fica? Descumprir a lei de responsabilidade fiscal é crime. Compromete o futuro é crime da pessoa. De responsabilidade, você fica inelegível. Agora... Vamos aqui pensar, se tem uma crise mundial, afeta o Brasil para de crescer e começa a decrescer, tem uma economia diminuindo em 2,5%. Né? Qual é a culpa do prefeito de estar uma arrecadação menor do ponto de vista nacional? Tem um pouco de culpa? Pode até ter. Eu estou apresentando um projeto de lei que vê mais ou menos o seguinte, quando o Brasil não crescer e tiver crescimento negativo, o prefeito não pode ser punido por aquele artigo da lei de responsabilidade fiscal que o coloca praticamente. Não vai ter como solucionar. Senão nós vamos acabar com todo mundo. Os prefeitos ainda não sabem dessa proposta. Outra, não é justo que a gente esteja vivendo uma crise econômica desse tamanho e aí, por conta disso, o prefeito está com arrecadação ruim, fica inadimplente e aí não recebe recurso. Então, fica uma coisa de somando a piora. Eu vou apresentar um projeto seguinte. Quando tiver um crescimento negativo, quando a economia nacional estiver indo ruim, o prefeito pode receber emendas, pode receber obras, mesmo que a prefeitura esteja em déficit, esteja com alguma inadimplência. Correto. Eu acho que para a gente não prejudicar o cidadão, porque no fundo não é o prefeito nem o governador que vão ficar. É o coitado do cidadão que não vai ter sua obra. Então, para mim, com a experiência de ex-prefeito, ex-governador
e agora senador, eu estou tentando entrar em temas, eu estava conversando com o senador Serra. Falei, Serra, vai ficar todo mundo inadimplente. Eu estou pensando em apresentar esse projeto. Ele falou, pô, Jorge, isso é uma ideia fantástica. O Serra falando. Do PSDB, isso é uma ideia senador fantástica. Serra, São Paulo. E eu falei, eu estou fazendo. Então eu devo apresentar essa semana, provavelmente, e na sexta-feira, na reunião dos prefeitos e da bancada, eu devo apresentar essa proposta, que eu acho que vai brilhar os olhos dos prefeitos, mas principalmente da população. É uma luz. Que pode dizer o seguinte, poxa vida, se esse projeto do senador Jorge der certo, eu não vou ficar prejudicado só porque o prefeito aqui não está fazendo. A população não fica, né? Senador, muito obrigado aí, mais uma vez, pela sua vinda aqui. O senhor sabe que o espaço está sempre aberto, é tão bom a gente ter essas informações de Brasília e do seu trabalho prestando contas, né? Eu que agradeço e tomara, a presidenta fez essa reforma agora, pacificou um pouco mais a base na Câmara dos Deputados, com a ajuda do PMDB, com a ajuda do PDT. Eu vejo que também houve um entendimento do governo com políticos do Acre, a bancada aí. Eu não estou aqui fazendo soberba, não, claro. Levaram o cargo, agora vão ter que votar. Eu acho que, mesmo gente que foi da oposição, claro. Eu sou tranquilo nisso. Agora estão indicando cargos aqui, paciência. Nós que somos da base do governo temos que aguentar calado. Mas eu só espero que essas pessoas que agora também estão se beneficiando do governo, na boa, não é uma cobrança, eles também ajudem, principalmente nos pontos mais polêmicos que dizem respeito ao país. Nunca foi possível construir uma aliança como tem em Brasília, PMDB, PT, aqui no Acre, né? Aqui isso é difícil, porque aí já tem uma tradição, eu até compreendo, isso não tem problema. Mas, por exemplo, agora, né, se o Gladys, o Petecão ajudarem em alguns temas, vai ser importante. Eles também agora estão fazendo uma interlocução com os setores do governo. E não é um toma lá da cá, não. Eu estou falando que política é um pouco assim. Você a eleição de Portugal está sendo ajudado, também ajuda um pouco. Não fez maioria, vai ter que sentar com outros partidos negociar. E não tem saída no Brasil. Em Portugal, ontem a eleição. Não importa se é PSDB ou PT. Ganhou, vai ter que fazer aliança até com o adversário para governar. Agora, isso tem que... Tomara que isso ajude, inclusive, a ter uma ação mais coordenada da bancada em Brasília. Sem que ninguém deixe de ser oposição, mas... Pensar um pouco o país, eu acho que seria bom, porque o povo brasileiro está começando a sentir fortemente essa crise e nós é que podemos ajudar, nós estamos na política. Muito obrigado, bom dia, senador. Eu que agradeço. Sucesso aí. Obrigado mesmo pelo café e pela boa conversa. Obrigado. Eu vou para o intervalo começar e volto já porque a gente tem notícias do esporte. Até lá.